Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Quero pedir para que você acalme agora o seu coração, não deixe nada tirar a sua atenção. Esquece agora as redes sociais, as preocupações familiares, e eu tenho certeza que Deus deseja falar ao nosso coração nessa manhã. Estamos muito felizes com o que Deus tem feito no nosso Intertim. Nós estamos aqui, nós temos centenas de adolescentes em um sítio, em Mateus Leme agora, e tantos pastores aqui já foram ministrar e estão cheios do poder de Deus. Esteja orando pelos nossos adolescentes. Deus tem feito uma obra tão linda em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, verso 1. Toda a igreja acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa manhã com muito temor à Tua palavra. O Senhor é o centro dessa casa, dessa igreja. O Senhor é o centro de tudo que fazemos. Que da mesma forma o Senhor seja o centro dessa exposição bíblica. Nós oramos para que durante a exposição salte aos nossos olhos, de todos nós, a revelação bíblica do Senhor. Dê a cada um dos meus irmãos discernimento espiritual, para que no decorrer da exposição o Senhor traga aplicações tão claras e práticas à nossa vida, a todos nós. Que seja uma manhã repleta com a Tua presença. E desde já nós devolvemos somente ao Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Seja aprovado por Deus. Meus irmãos, o cristianismo, ou a vontade de Deus, o caminho de Deus, os preceitos de Deus,
eles são completamente diferentes do caminho do mundo. Não há compatibilidade da vontade de Deus com a vontade que o mundo oferece. O cristianismo nos propõe uma mentalidade completamente diferente daquela que já tivemos, principalmente para aqueles que não nasceram num lar cristão. Quando se conhece o cristianismo, tudo muda. Estava ontem pregando em uma igreja, conversando com um pastor, e ele disse: pastor, antes da pessoa se converter, ela tinha toda uma agenda, com os amigos, com o bar que frequentava, com os momentos de pecado que passavam. E essa pessoa então conhece o Senhor, e ela precisa ser desprogramada, e ela precisa de uma nova agenda, ela precisa de novas amizades. Aquela terça-feira, aquele domingo, aquele dia da semana que era usado para um fim, agora tem outro fim. E essa pessoa então, ela precisa de uma nova agenda, de uma nova mentalidade. Não há compatibilidade. Ela começa a avaliar uma coisa da outra e ela percebe que não dá. É como os da igreja primitiva, que conheceram o Senhor, mas continuavam a sentar na mesa de deuses pagãos. E houve um momento que Deus disse: não dá para sentar na mesa de demônios. Não há compatibilidade. A mentalidade é outra. E o grande perigo dessa era e dessa geração é achar que há compatibilidade entre o mundo e a igreja. É achar que no mínimo algumas coisas se parecem, e não se parecem. Não tem nada a ver. O que se faz na presença de Deus, na plenitude do Espírito Santo, e o que se faz conduzido pela carnalidade ou pelo pecado, não há compatibilidade. Há uma diferença muito grande de conduta, de tratativa, e é por isso que o nosso coração se entristece quando nós percebemos alguns irmãos que se denominam cristãos, que levantam uma bandeira, que creem num Deus vivo, mas continuam agressivos às suas esposas, continuam sentando em rodas de escarnecedores, não para que o nome de Jesus ali seja anunciado, mas para que ele também desfrute de um pouco de prazer carnal. Pessoas que defendem o Evangelho e dizem, levantam a bandeira da obra da cruz, mas continuam sonegando impostos, continuam vivendo uma vida bagunçada, desorganizada, continuam uma vida que não tem nada a ver com a vida que Deus propõe. É por isso, irmãos, que nós percebemos na narrativa bíblica que Deus, Ele é capaz de fazer o que for para sondar o coração daquele que se diz cristão. Porque se tem uma coisa que Deus não compactua, é com o pecado, é com a motivação errada. Se tem uma coisa que Deus não compactua, é a gente viver um evangelho de máscara, um evangelho fake,
Porque Deus, em muitos momentos, Ele precisa saber realmente quem são os seus filhos, de verdade, aqueles que Ele pode contar no seu exército, aqueles que podem passar o que for, e eles continuam ali naquele exército. Eles podem passar por luto, e eles continuam tementes a Deus. Eles podem passar por dias maus, e eles continuam ali. Eles podem passar o que for, e eles permanecem, porque João capítulo 15 vai dizer: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. E Jesus está à procura de homens e mulheres que permanecem. Em algum momento o diabo chega para Jesus e diz: você tem uma expectativa errada com seus filhos, eles não são o que você acha que eles são. Não foi isso que o diabo fez em relação à vida de Jó? Irmãos, e lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe em vários momentos da história Deus testando o coração do homem. Deus, Ele está disposto, escuta isso, Deus está disposto a ir até o fim, até o quarto mais escuro do nosso coração. Ele está disposto a ir lá onde ninguém tem acesso, para ver realmente quem somos. Não foi isso que aconteceu com Abraão? Deus, Ele não pede a Abraão, o seu filho, aquilo que Abraão mais amava. A questão de Deus não era com Isaac. Isaac não era a problemática da narrativa, não era. O que Deus não aceita é que nada tome o seu lugar no nosso coração. O problema não é Isaac, é o quanto Isaac estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. E a primeira pergunta que Deus faz para mim e para você nessa manhã é: tem alguma coisa que tem ocupado ou tomado o lugar de Deus no seu coração? Deus, Ele está disposto a testar, a provar quem somos. Muitos olhos podem perceber isso, um Deus bravo, que faz mal ao ser humano. Não, isso é cuidado de Deus. É cuidado para que a gente não comece a achar que o cristianismo se parece com o mundo. É cuidado de Deus para a gente não ser influenciado por essa era. É Deus te chamando à sua vontade, é Deus chamando a nós ao seu colo, à sua presença, é Deus nos chamando o tempo inteiro. Agora, a gente muitas vezes não percebe o quanto Deus está disposto a fazer isso. Deus, Ele não faz curvas, Ele é direto. Não foi assim com o jovem rico? Eu poderia citar aqui vários exemplos de Deus indo até o fim. Você é meu filho, você é minha filha, então você está disposto a abrir mão disso, até mesmo do seu filho, até mesmo dos seus bens. Você realmente é meu filho? Ou você tem cara de um, mas não é? Você tem carteirinha de uma igreja, mas não é. Você fala como um filho meu, mas é decorado. Você se veste como um filho ou como uma filha minha, mas você não é. Jesus eu conheço.
Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Lembra dessa passagem? Jesus ele está disposto a perceber aonde está o nosso coração. Irmãos, é notável o quanto nós ainda estamos muito apegados às coisas da terra. Nessa manhã Deus quer nos descolar desse lugar. Nessa manhã Deus quer nos levar de novo ao lugar mais seguro, que é na sua presença. Nessa manhã Deus quer nos mostrar que esse lugar não é bom, o pecado não é bom. A Bíblia que eu conheço vai dizer que Deus é bom, não é o pecado não é bom. Eu não sei se algo que é bom destrói casamento, se algo que é bom destrói família. O pecado não é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pecado não. Deus ele quer nos descolar. Deus quer nos arrancar desse lugar de apego, nesse lugar de prazer, no lugar errado. Nos chamar para perto, nos atrair à sua presença. É por isso, irmãos, que Tiago escreve essa carta. Porque aqueles irmãos estavam falhando em viver o que pregavam. E Tiago é muito mais pregador do que escritor. Tiago escreve essa carta pastoral, dizendo e afirmando que aqueles irmãos estavam passando provações sim, e que essas provações eram aprovadas por Deus, que essas provações Deus sabia. Nem toda provação é do diabo. Existem provações que é Deus testando. É Deus percebendo as nossas motivações, irmãos. E Deus não mede esforços para usar alguém que foi provado e aprovado. E Deus percebe um coração nele. Deus percebe um coração contrito. Deus percebe um coração ensinável. Deus vê um coração generoso, um coração amável, um coração cheio da sua presença. Deus não mede esforços para abençoar e para colocar a tua mão quando Ele prova e é aprovado. O que a gente não pode é achar que a gente foi chamado a viver uma vida e a gente vai viver tranquilo até o Senhor nos levar, ou até Ele voltar e tudo. Deus está me abençoando. Não, irmãos, tem lutas na nossa vida que é para testar o nosso coração. É teu filho que tem tomado o meu coração. Me entrega o teu filho, me entrega os teus bens, entrega tudo o que você tem, os seus bens, a tua casa, a tua família, entrega. Amaldiçoa esse Deus e morre, diz os amigos de Jó. Abraão leva Isaac. Isaac sem saber de nada. Pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão tinha um compromisso com o Senhor. Abraão tinha algo com Deus e que era inegociável. Deus pediu, é teu, Senhor. É por isso que Tiago vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de ser aprovado, não é antes, não é durante, é depois de ser aprovado, esse recebe a coroa da vida. Qual coroa? A que Deus prometeu. Prometeu para quem? Para aqueles que o amam. Então tem coroa.
Tem promessa. Para quem? Para quem foi testado e Deus percebeu que verdadeiramente o ama. E talvez a segunda pergunta nessa manhã seja: você realmente ama o Senhor? Não pode ter apego. Jesus, ele trabalha com extremos. É por isso que no findar do Sermão do Monte, um olhou para a cara do outro e falou assim: esse cara é doido, impossível. Realmente, irmãos, impossível. Impossível viver. Impossível na força do nosso braço. Impossível na sua vontade. Impossível. Mas possível na força do Senhor. Possível na presença de Deus. Possível quando você está aos pés. Possível quando você é Maria e não é Marta. Possível quando você já abriu mão dos seus direitos na cruz. Possível quando você desapegou do mundo e tirou o seu prazer dali e colocou o seu prazer na presença do Senhor. O que a gente está fazendo aqui nessa manhã? Nós estamos aqui porque nós amamos a presença do Senhor. Nós não estamos aqui porque somos evangélicos. Nós não estamos aqui porque nós precisamos de uma bênção para a semana. Não! Nós não estamos aqui porque o Pai ficou, vem, não! Nosso líder direto falou: você precisa ir ao culto, você precisa ir. Não! Nós estamos aqui porque, na compreensão de um cristão, não tem prazer maior do que estar na presença do Senhor, e principalmente na comunhão dos irmãos. É o nosso prazer. É a melhor coisa para um cristão, é ir orar, é tratar bem a esposa, o marido, é brincar com os filhos, é ser correto, é ser honesto. A melhor coisa para um cristão é como os nossos diáconos estão servindo. Chegaram aí 8 horas da manhã, você estava dormindo ainda, o despertador nem tinha tocado, tinha gente limpando a igreja, esse banco que você está sentando, o som já estava preparando, o link do YouTube já estava preparado, os irmãos já estavam no culto da terceira idade ou das primícias às 6 da manhã, às 9 horas da manhã tinha gente aprendendo aqui na IEBD, as crianças já estavam ali aprendendo do Senhor, nos Gideões Mirins, os cursos da igreja já estavam acontecendo, gente estava sendo formada, ministérios estavam nas casas agindo, os intercessores já estavam em volta do templo, orando para que Deus falasse ao seu coração. Ah, irmãos! É a presença de Deus, é o nosso prazer. Tem alguma coisa que dá mais prazer do que isso? Se você tiver, é a maior prova que você está mais apegado ao mundo do que você imagina. Para aqueles que ouviram de Jesus, larga tudo, entrega o seu filho, vende tudo que tem. Irmãos, para aqueles que estavam ouvindo de Jesus era uma coisa absurda, mas para Jesus era a coisa mais normal, porque tudo que Jesus fazia era se deleitar no Pai. Jesus estava falando uma coisa normal: larga tudo. Como assim? Você não está disposto? Mas é o melhor para você, é o seu lugar mais seguro. Para aqueles, para os ouvintes, era a coisa mais absurda: meu filho, meu dinheiro, meus bens. Quando Jesus ele percebe uma poeira, uma poeirinha tomando o lugar dele, aí que ele vai.
É aí que ele vai. Ele vai até o fim. Ele está disposto a ir até o fim para provar quem nós somos. Irmãos, eu oro para que Deus, Ele de fato teste quem nós somos. Porque essa geração não está precisando de mais evangélicos, mas está precisando de mais homens e mulheres de oração e cheios do Espírito Santo. Essa geração só vai mudar, irmãos, se verdadeiramente os filhos de Deus estiverem atentos e alistados. Não é sobre barulho, não é sobre quantidade. O templo está cheio, que coisa linda. Coisa linda, se todos os que estão no templo o adoram em espírito e em verdade. Um teólogo disse que é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. É melhor um templo com menos pessoas do que um lotado que só faz barulho. É tempo da gente ser resposta. E para que sejamos resposta, irmãos, nós precisamos nos descolar daquilo que a gente acha que se parece, mas não tem nada a ver. A programação é outra, a agenda é outra, o prazer é outro, a tratativa, os relacionamentos, a fala, o passo, a conduta é outra. Pastor, mas aí eu vou ser chato, sabe o crente chato? Não. É possível você sair desse lugar e entender que o cristianismo propõe uma vida totalmente diferente e ainda assim você cumprir a missão de Deus com amor. Você é o mais educado? Você é o que mais honra os seus pais? Você é o melhor aluno? No trabalho você é o primeiro a chegar? Você nunca recebeu uma correção do patrão? Em casa você é equilibrado, você não troca filhos por trabalho? Você valoriza o tempo a sós com a esposa? Você programa umas férias, você administra melhor os seus recursos? E o diabo tenta encontrar uma brecha. É no casamento, não. No casamento não encontrei. Mas é nos filhos, quantos pais ausentes? Não. Nos filhos não, ele é presente. Mas no trabalho ele se assenta onde não poderia se assentar. Você acredita que não? Ele só se assenta quando é para exaltar o nome de Jesus e anunciar Cristo. Mas é nas redes sociais. Não é possível que ele não tenha nenhuma conversa. Não é possível que ele não tenha nada oculto. Não, você acredita que a esposa dele tem acesso ao WhatsApp dele e às redes sociais? Você acredita? Você acredita que as redes sociais dele também exaltam o nome de Jesus? Mas agora eu pego ele com os outros crentes, falando mal de outros crentes. Você acredita que não? Você acredita que ele não deixa ninguém falar mal dele e de ninguém perto dele? Ele foi aprovado. Ele vigia. Como diz o Senhor, ele medita na palavra dia e noite. Ele é vigilante. Ele é sábio. Ele tem discernimento. É impressionante quando ele abre a boca para resolver uma problemática. Ele é assertivo.
Todo mundo liga, o tio liga, o primo liga, o irmão liga. Às vezes não é nem coisa, é coisa pessoal de cada um, mas liga para ele, porque ele sempre tem uma palavra de sabedoria. É impressionante como ele pega a situação, ele discerne, e ele é intencional. Não, é que ele foi aprovado. É por isso que Deus está levantando ele. É por isso que Deus está levantando ela. É por isso que Deus está prosperando a obra das mãos dele. É por isso que a família dele é uma família bonita. É por isso, porque ele está fazendo o Senhor sorrir. E algumas perguntas o Senhor nos faz nessa manhã, e eu termino. Primeiro, nosso coração se parece com o coração de Jesus? Porque quando Ele testa para ver a real intenção do nosso coração, o desejo dEle é encontrar o coração dEle em nós. Quando Ele olha e Ele diz: mas não parece com o meu. Eu sou humilde, Ele é arrogante. Eu sou manso, Ele é explosivo. Eu sou verdade, mas nele há mentira. A grande pergunta é se nessa manhã, ao sondar o nosso coração se parece com o do Senhor. Se não, é sinal de que você saiu do lugar aonde você nunca deveria ter saído. E nessa manhã Jesus está dizendo: volta. Esse lugar aí embaixo não é para você. Você é cidadão do céu. Você está aí em missão por pouco tempo. Volta. Volta. É questão de sobrevivência. Volta. Volta. Você tem visto em você um coração aprovado? E quero dizer para você que esse lugar de dependência e de entrega é o lugar mais seguro que você pode encontrar. Não há outro. Que é seguro, você sabe. Que o pecado destrói, nós também sabemos. Mas o que Deus nos chama nessa manhã é encontrar prazer no lugar seguro. É encontrar prazer no lugar aonde você já abriu mão das suas forças e vive na dependência do Espírito Santo. É disso que Belo Horizonte precisa. É dessa pessoa testada e aprovada que a sua família precisa. É dessa pessoa testada e aprovada que o seu cônjuge precisa. É desse pai, dessa mãe aprovada que os seus filhos precisam. É desse povo que Deus precisa levantar, para que nenhuma ideologia tome o que é princípio, valor e Bíblia. São esses que o Senhor está à procura. Seja aprovado, aprovada por Deus. Quantos aprovados e aprovadas nós temos aqui? Você pode ficar de pé nessa manhã, aplaudir o nome de Jesus.